Hello, everybody! Olá, pessoal! Eu sou a professora Heloísa, professora de inglês, e esse vídeo é referente à quarta e quinta semanas de estudo. Nessas semanas, nós vamos estudar um método de ensino de línguas chamado Total Physical Response. Esse método foi desenvolvido pelo professor de psicologia James Asher, da Universidade Estadual de San José, Califórnia, e é fundamentado pela coordenação da fala com a ação, ou seja, pelo ensino de língua por meio de atividades físicas. A compreensão da língua é desenvolvida antes da fala. A partir de então, os alunos começam a falar espontaneamente somente quando eles estiverem prontos. O aluno tem papel de ouvinte e intérprete. Sendo assim, ao ouvir os comandos dados pelo professor, ele responde fisicamente ao que ouviu. E observando seus colegas, ele avalia seu próprio desempenho. O professor tem papel de orientador, respeitando o ritmo dos alunos e permitindo que eles falem à medida que estejam preparados. Por isso, podemos afirmar que trata-se de um ambiente livre de estresse. As aulas fundamentadas por esse método Total Physical Response são norteadas por 5 tópicos principais. Primeiro, a capacidade de compreensão procede à habilidade produtiva no ensino de línguas. Segundo, o enfoque na fala deve ser adiado até que a capacidade de compreensão esteja estabelecida. Terceiro, após a internalização de um esquema cognitivo da língua, a capacidade de compreensão é dirigida para a habilidade de fala. Quarto, o ensino deve enfatizar o significado ao invés da forma. E quinto, o ensino deve minimizar o estresse do aluno. Vamos observar, então, um exemplo de aula fundamentada no Total Physical Response para iniciantes. Nessa aula, são gradualmente apresentados os comandos Stand Up, Sit Down, Turn Around, Walk, Jump e Stop. A professora dá um comando na língua estrangeira, falando num ritmo natural e realizando a ação ao mesmo tempo. Os alunos, nesse momento, se mantêm em silêncio. Por exemplo, quando ela fala jump, ao mesmo tempo ela dá um salto, demonstrando a ação enquanto os alunos observam. A professora dá os mesmos comandos para 4 voluntários e os alunos aprendem observando e copiando, inicialmente a professora e depois seus próprios colegas. Novos comandos somente serão apresentados após a professora ficar satisfeita com a relação dos comandos anteriores. Posteriormente, a ordem desses comandos é mudada e os alunos devem seguir a nova ordem. Quando um aluno comete algum erro, a professora repete o comando e a ação. A correção deve ser executada sem constranger esse aluno. E a professora escreve os comandos no quadro ao final da aula. A produção oral, portanto, tem precedência sobre a produção escrita. Os alunos devem começar a falar somente quando estiverem prontos, sem pressão por parte da professora. Nessas semanas de estudo, vocês têm basicamente 2 atividades para serem desenvolvidas. A primeira é a atividade do bloco 3, que é uma leitura e entendimento do texto da ficha resumo sobre o método Total Physical Response.
E a outra atividade é o desenvolvimento de uma brincadeira baseada no Total Physical Response e direcionada para o ensino infantil de inglês. Vocês vão descrever a brincadeira com detalhes, como foi feito no exemplo da ficha resumo, e se for necessário, vocês podem anexar fotos para ilustrar a atividade. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências. As imagens foram retiradas de um vídeo que vocês podem acessar sobre uma aula de inglês utilizando esse método que nós estamos estudando. Até mais e enjoy your studies. Aproveitem os estudos.